O que precisamos conhecer de primordial para nos interessarmos pelo plano da salvação de Deus aos homens? Ótima pergunta. Muito boa pergunta. É assim, pastor. Pelo fato do cristianismo ter sido propagado no mundo inteiro, e muito mais aqui no Ocidente, certo? Uhum. As pessoas, elas acabam achando que elas têm direito até mesmo de serem salvas. E algumas até acreditam que todo mundo vai para o céu. Tá. Todo mundo vai para o céu. Né? Outras, por um contexto religioso, tradicional, até acreditam que mesmo que elas partem deste mundo, né? E acabam indo não muito bem com Deus, elas vão por um lugar lá que vão expurgar o pecado delas. E depois de um certo tempo, né? A família vai lá e faz uma celebração para tirar ela daquele local de expurgamento. E aí ela é levada para o paraíso. É o purgatório? Ou o tal do purgatório. Entendi. Mas isso é dogma. A gente sabe que isso não existe, não tem doutrina bíblica para isso aí. Não existe doutrina bíblica. Eles podem usar o termo lá, se encontrar teu irmão pelo caminho, perdoa ele, vai ao encontro dele, né? Vai ficar preso lá até que... Eles podem usar todo e qualquer argumento, mas eles não olham o contexto. Eles isolam o texto para querer afirmar que aquilo ali fala do purgatório. Não é purgatório, aquilo ali fala do perdão, certo? O cerne da mensagem, do texto ali, que Jesus fala bem claro, é do perdão. Não de expurgar pecado, não de purgatório, tá? Então as pessoas, elas acham que todo mundo morrendo vai pro céu, né? Os que não vão pro céu porque fizeram alguma coisinha errada, tal, vamos lá, vamos expurgar o pecado e depois vão pro céu. Só que não tem base bíblica para isso aí. Se existisse o purgatório, presta atenção, se existisse o purgatório, para que Jesus precisaria vir morrer na cruz? Para quê? Uhum. Para que ele ia sofrer como sofreu, apanhar como apanhou, morrer? Para quê? Hein? Insultado, injuriado, né? Pra quê? Eu vou procurar viver uma vida meio correta, vamos dizer assim. Se acontecer de eu pisar meio no tomate, aí como fala o pessoal, meio errado, eu acabar indo para aquele lugarzinho lá vou expurgar o meu pecado, minha família vai lá fazer uma celebração e eu vou para o paraíso, né? Não precisava. Isso aí também já tira aquela ideia de que, se a família faz aí por mim, a salvação não é individual. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Então Jesus não precisava morrer, entendeu? Não precisava morrer. Só que isso não é verdade. Isso aí é ludibriar a fé das pessoas. É usar de engano, de engodo. É brincar com a mente das pessoas. Entendeu? Mas é justamente porque que eles ensinam esse tipo de coisa. Porque a Bíblia de verdade, pastor, não é ensinada. Para muita gente neste mundo aí, a Bíblia não é ensinada como ela é. Entendeu? Ficam presos em catecismo, ficam presos em dogmas, ficam presos em doutrinas de igreja, em doutrinas humanas, e não olham para a Bíblia, entendeu? Não olham para a Bíblia. Se fosse olhar para a Bíblia e aprender realmente o que a Bíblia ensina, né? Pronto. Por que deu a Reforma Protestante? Por que aconteceu? Por que estourou a Reforma Protestante? Porque na época em que estava se vendendo indulgências para poder morar no céu, né? É só conhecer a história, eu não estou querendo falar mal de ninguém. Mas é só conhecer a história. Os fatos desfazem os boatos, meus queridos. E não adianta ficar brabo e ficar fazendo comentário lá. Porque os fatos fazem os boatos. Vai para a história, vai conhecer a história. Vendendo indulgência para as pessoas comprarem indulgência, que comprando indulgência é para o céu, ia morar no céu, é só comprar lá um diploma, é só comprar uma cadeira no céu, que você ia para o céu. Né? Agora, quando Martinho Lutero leu, e o justo viverá da fé, né? E o justo viverá da fé. Quando Martinho Lutero viu aquilo, ele entendeu, claro, que as obras não salvam ninguém, entendeu? Sim. Que dinheiro, salvação não se compra, entendeu? Que boas obras, por mais lindas e maravilhosas que elas possam ser, se for colocar essas boas obras na balança de Deus para salvação, não serve. Senão o plano da justificação de Deus cai por terra, entendeu? Cai por terra, não existe isso aí, certo? Entendi. Então, a verdade é que as pessoas, pastor James, sua pergunta foi muito própria, muito, muito boa, assim. As pessoas, elas desconhecem. Elas pensam que todo mundo tem, digamos assim, direito, vamos dizer assim, né? De morar no céu, porque Jesus morreu por todos, vamos dizer assim, tá? Mas se você abrir a Bíblia, eu acho que é Hebreus, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Por favor, pastor James. Hebreus capítulo 11. Veja lá. Hebreus capítulo 11. Veja lá, Hebreus capítulo 11. É importante isso aqui. Tá conseguindo pegar a Bíblia lá, ô Gabriel? Deixa eu achar primeiro aqui daí. Hebreus capítulo
capítulo 11, versículo 13. É uma leitura um pouco extensa, mas eu sei que se o Espírito Santo abrir tua mente, o teu entendimento, para você entender essa leitura aqui, você vai ver a seriedade que é nas pessoas em procurarem conhecer melhor o plano da salvação. Você vai ver. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 13 até o versículo 24, pastor Jamison. Vamos ver, com calma, tá? Vamos lá. Vamos lá. Todos estes morreram na fé. 11, né? 11 e 13. 11 e 13. Hebreus? Hebreus. Perdão. Romanos, perdão. né? Romanos. Não, eu tô... Me Que perdoa aí, acha? que eu tô com a Bíblia aberta aqui, eu tô olhando aqui na minha, nas minhas anotações, eu li Hebreus aqui, é Romanos. Romanos 11, desculpa, pastor James. Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, versículo 13 até o 24. Presta bem atenção aí. Então vamos lá. Aqui, 13 em diante. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Segura um pouquinho, pastor James. É importante entender que a Bíblia mostra dois grupos de pessoas, dois grupos de etnias aqui. Não mostra alemão, italiano, francês, búlgaro, chinês, não. A Bíblia ela mostra dois grupos de etnia. Um chama de gentios, são os gentios. Os gentios são as pessoas que moram, que vivem em todos os 5 continentes do nosso planeta, certo? Uhum. E a Bíblia chama de judeus. Então tem gentios de um lado E e judeus. judeus do outro. Para a Bíblia existem esses dois grupos, certo? Uhum. Então, Paulo ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, ou seja, não dos judeus. Dos judeus era o apóstolo Pedro, certo? Certo. Apóstolo, até em um dado momento, o apóstolo Paulo teve que resistir Pedro, leia Atos dos Apóstolos, Paulo teve que resistir Pedro, porque o Pedro com os gentios ele pregava a graça de uma forma, e com os judeus ele pregava de outra forma, observando algumas leis e tal. Aí Paulo chamou o Pedro, escuta, o que tu tá fazendo aí? Aí meio que discutiram ali. Aí o Pedro ficou então exclusivamente como apóstolo dos judeus. E o apóstolo especificamente foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Paulo. Ou seja, missionário dos gentios, enviado para os gentios. Então ele fala bem claro assim, ó. Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Pode ler, pastor. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão se não há vida entre os mortos? Rejeição que ele fala dos judeus. Certo? Tá. Dos judeus. Vai lá. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu sendo zambujeiro, fosses enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O que Paulo está falando aqui? Ele coloca os judeus como sendo os ramos naturais, os galhos naturais do tronco da verdadeira oliveira. Essa oliveira é Cristo, certo? Certo. Esta oliveira é Jesus. Então ele coloca esses ramos como sendo fazendo parte natural do tronco, certo? São os judeus. Aí ele faz uma comparação que esses ramos naturais foram quebrados, foram cortados, que são os judeus, porque não quiseram Jesus, que eu já vou falar daqui a pouco. Não quiseram Jesus. Aí os galhos do zambuzeiro, o que é o zambuzeiro? É a oliveira brava, que não dá fruto, né? Tá. Certo? Só dá folha, só dá sombra. Então, contra a natureza foi enxertado os gentios, que Paulo aqui faz uma alegoria sobre os ramos da oliveira brava, do zambujeiro, né? Da oliveira brava, enxertado na verdadeira oliveira. Então, veja bem o que ele vai dizer aqui em relação aos ramos verdadeiros que foram quebrados e os ramos enxertados. Continua, pastor. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Paulo está dizendo assim, ó, gente, para os judeus. Vocês foram quebrados, olha só, que Paulo falou, ó, vocês foram quebrados, né? Tá explicando aqui para os judeus e para os gentios, porque a igreja de Roma ela era composta de judeus e gentios. Aí Paulo está
Paulo está falando ali para os gentios. Paulo está falando para os gentios. Olha, vocês não se gloriem contra os ramos que foram quebrados. Vocês não se gloriem contra os ramos que foram quebrados. Porque se eles foram quebrados, vocês que são do enxerto, acham que vocês também não poderão ser quebrados? Então não te glorie contra os ramos. Paulo fala bem claro. Os gentios, olha, quem é os gentios? Os gentios são os povos de todos os continentes que existem no nosso mundo, no nosso planeta. São 5, certo? Então os gentios são todos aqueles que não são judeus. Estão entendendo? E aí o que acontece? Os judeus é um povo separado na Bíblia. É importante que você entenda isso. É importante que você compreenda isso aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, está bem, pela incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme. 21, pastor James? 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, judeus, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. 4. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, os gentios, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então veja bem o que Paulo está tratando aqui, meus queridos. Preste bem atenção. Você que não é judeu, você que não é da linhagem de Abraão, preste bem atenção aqui. A promessa de Deus era exclusivamente para o povo, olha só, para o povo judeu. Não era para o povo gentil. A promessa de Deus era diretamente para o povo judeu. Deus havia levantado patriarcas e profetas para profetizarem, para prometerem a Israel, ao povo judeu, um libertador, um salvador. Se você abrir a Bíblia, pastor James, no Evangelho de João, no capítulo 1, pode abrir lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Você vai ver lá o próprio João escrevendo, certo? Sobre a promessa de Deus ao enviar Jesus para os judeus. Presta atenção para você entender. Veio para o que era seu. Quem era seu? Jesus era um judeu. Jesus era um judeu. Uhum. Certo? Nascido da tribo de Judá. Certo? Tá. Lá do trono de Davi. Na árvore genealógica lá, ele veio de Davi. Davi era de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Então ele veio para que era seus. Quem eram os seus? Os judeus. Porque Jesus de Nazaré é um judeu. Certo? Certo. Por mais que a mídia não aceite, por mais que fale contra Israel, por mais que diga que Israel é mau, que Israel é cruel, que Israel é isso, porque são antissemitas, porque por mais que falem contra o povo de Israel, ei, a salvação do mundo, que vocês celebram o Natal, que vocês celebram a Páscoa, vocês celebram o Natal e a Páscoa porque um judeu morreu na cruz do Calvário, porque um judeu nasceu, certo? Você tem que entender isso aqui. Quando foi lido ali 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos. Eles fazem as coisas, não tem por si, estão indo contra o próprio Deus. Indo contra Israel, está indo contra o próprio Deus. Entendeu? Sim. Foi Deus quem formou a nação de Israel. Então vocês que celebram a Páscoa e falam contra os judeus, batem contra Israel, vocês que celebram o Natal, olha, quem nasceu foi um judeu. Quem morreu foi um judeu. Quem está à destra de Deus é um judeu. Eu quero que você entenda. Quem vai voltar para buscar a igreja é um judeu. Quem vai estabelecer o milênio na terra é um judeu. Ele nasceu da tribo de Judá. Não adianta querer bater contra. Mas o diabo, ele coloca na cabeça dessa gente de se levantar contra Israel. Entendeu? Uhum. O povo que, às vistas dos homens, da forma natural, não era para existir mais. Certo. Entendeu? Veio o Kaiser da Primeira Guerra Mundial em 1914, quase acabou com os judeus tudo. Veio Hitler, deu aquela carnificina toda, né? Contra os judeus. A Segunda Guerra Mundial. Sim. 39. Tentando acabar com o povo de Israel.
Porque o diabo tem ódio do povo de Israel. Tem ódio, entendeu? E aí levanta essa gente que não conhece Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, para ficarem batendo contra o povo do qual Jesus especificamente veio para eles. Veio para o que era seu, que diz lá. E os seus não o receberam. Os judeus não receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Todos quantos receberam, mas os que creem no seu nome. Certo? Não é celebrar Páscoa e Natal e agora já sou salvo. Não é por aí. Entendeu? Uhum. Então veja bem. Nós somos gentios, pastor James. Os 5 continentes são gentios. Certo. Constituído por uma etnia muito grande de nações. Certo? Uhum. E aí no meio disso tudo está Israel, que é o povo judeu, o povo da promessa, o povo de Deus. Então a Bíblia faz essa distinção entre gentios, que estão todas as nações, e os judeus. Certo? Então veja bem, Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos na Itália, Paulo está falando sobre o quê? Dizendo que os gentios, olha só, os gentios são um zambuzeiro bravo, oliveira brava, que não dá fruto. Certo? E os judeus, eles fazem parte da oliveira verdadeira, que é Jesus. Tá. Certo? A oliveira verdadeira que é Jesus. O que foi que Deus fez por sua bondade e misericórdia? Paulo fala aqui na carta aos Romanos, capítulo 11. A bondade e a misericórdia de Deus fez o quê? Para que os gentios pudessem alcançar a bondade e a misericórdia de Deus. Quebrou os ramos. Uhum. Os ramos da verdadeira oliveira. Para enxertar. Por isso que João escreve dizendo que os seus não receberam. Já havia um propósito de Deus. Entendi. Misericórdia, pastor, se os judeus aceitassem e abraçassem Jesus como rei. Nós estávamos perdidos. Inferno. Acabado. Uhum. Sem chance de morar na eternidade com Deus. Sem chance. Mas a bondade e a misericórdia de Deus para com o povo gentil. Você que tem descendência de alemão, de italiano, de francês, de búlgaro, de japonês, chinês. Você que tem... Você é gentil, querido. Você é gentil, querida. Você e eu não merecíamos nunca, jamais, nem pensar em querer achar que somos detentores do direito de morar no céu. O que existe sobre os gentios é a bondade e a misericórdia de Deus. A bondade e a compaixão de Deus. Porque se os judeus tivessem abraçado Jesus, entendido que ele era o prometido de Deus mesmo, nós estaríamos destinados ao inferno. É importante que você entenda isso aqui. Então não é festejando a Páscoa, festejando o Natal, viu, pastor James? Ele pergunta isso aí. É isso aí. Eu festejo o Natal, feliz Páscoa, feliz... Mas nem tá sabendo da realidade do caso. Uhum. Entendeu? Você, querido irmão, amigo, irmã, amiga, escuta. Nós éramos zambuzeiro bravo. Não dava fruto. Fomos enxertados na verdadeira oliveira que é Cristo. Amém. Então nós não somos merecedores de nada.